Amém, amado. Pode se assentar, querido. Quero saudar com a paz do Senhor aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Receba essa palavra de bênção da parte do Senhor. Amém? O Espírito Santo venha sobre o seu coração, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe dentro da sua necessidade. E que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você. É o que nós desejamos da parte do Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Nós vamos falar sobre a fé virtuosa. A fé virtuosa. Nós vamos ver que não basta crer em Deus de maneira vaga, apenas no pensamento, no mundo das ideias. A fé bíblica é uma fé virtuosa, é uma fé que, como uma árvore, gera um fruto de dentro para fora. A nossa fé interior, a nossa crença de coração, na palavra de Deus, na vida que nós construímos em Deus, ela precisa se externar, ela precisa ir para fora. Nós vivemos uma geração onde existe muita religiosidade, mas pouca espiritualidade. Religiosidade é isso, é uma aparência de cristão, uma aparência de alguém que é bonzinho perante a sociedade, perante as pessoas, mas que muitas vezes seu coração está longe de Deus, suas atitudes não revelam a sua fé, a sua crença. E por isso o resgate e a importância dessa palavra, a fé virtuosa. Será que você pode falar comigo? Deus quer que eu tenha uma fé virtuosa. Fala comigo, a minha fé precisa ser virtuosa para com Deus e para com as pessoas. Amém? Nós vamos ver sobre isso. As virtudes cristãs podem ser cultivadas pela oração e pela disposição em obedecer sempre a Deus, não importa as circunstâncias. Muito mais do que sermos abençoados, querido, o que Deus quer forjar em nós é uma vida abençoada. Amém? Tem muita gente que vem na igreja, nos procura no gabinete, vem, recebe a oração, é abençoado, mas abandona a fé, vive uma vida toda errada, e acaba perdendo a bênção do Senhor, e muito menos forja em Deus, fomenta, gera em Deus uma vida abençoada. O que eu quero ensinar para vocês nessa noite, com a graça de Deus, é que você pode ser mais do que abençoado uma única vez. Você pode ter uma vida que atrai a bênção de Deus, e tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar. Deus estará contigo. Essa fé será virtuosa, produzirá frutos que abençoem vidas e ao mesmo tempo agrade o coração de Deus e atraia a presença gloriosa de Deus sobre a tua vida. Amém? Quem quer essa fé virtuosa, levanta a mão e fala assim: Senhor, eu quero ter uma fé virtuosa. Irmãos, isso infelizmente está em extinção nos dias de hoje. Como eu falei, existe muita religiosidade, aparência de piedade, mas pouca espiritualidade. Espiritualidade é isso, é você realmente viver a vida cristã, externar os frutos do Espírito, a vida em Deus, e viver de verdade, agradando o coração de Deus, obedecendo a palavra, numa vida extraordinária com o Senhor. É essas vidas que Deus quer gerar no nosso coração, na nossa história, para que realmente nós tenhamos uma história de bênção diante do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Algumas perguntas, surgem em mente, com a graça de Deus nós queremos responder. O que é virtuosidade ou virtude? O que é a fé virtuosa? Quais são as atitudes de uma fé virtuosa? Como se externa isso? Como é que se coloca para fora? Como é que eu posso viver uma vida que atrai a glória de Deus? Que a presença abençoadora de Deus, a glória de Deus, venha sobre a minha vida, sua casa, tudo aquilo que você colocar as mãos. Quais são os benefícios de uma fé virtuosa? E é isso que nós queremos ensinar aos irmãos, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Colossenses 3, 12.
A Bíblia diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós. Perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Glória a Deus, amados. É um texto riquíssimo. Hoje eu estava fazendo meu devocional com Deus, orando, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu ensine a esse povo maravilhoso na quinta noite, na noite da fé? E aí, quando eu estava lendo aqui esse trecho, o título dessa perícope, desse trecho bíblico é: as virtudes devem ser cultivadas. Não sei como é que está na tua Bíblia, na minha está assim: as virtudes devem ser cultivadas. Aí, na hora que eu estava lendo esse título, já veio esse tema: fé virtuosa. O Espírito Santo ministrou ao meu coração: prega acerca da fé bíblica. E eu não vou me cansar de fazer isso, amados. Eu não quero que você apenas saia daqui abençoado, eu quero que você viva uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém? Ser apenas abençoado é igual você estar com uma dor de cabeça e pedir para o pastor orar por você, e você tomasse como se fosse, exemplificando, uma espécie de Dorflex, uma espécie de remédio que faz um efeito, mas logo em seguida a dor de cabeça voltará. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te curar plenamente, completamente, estabelecer uma cura plena, um milagre constante na tua vida, uma vida extraordinária em Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem é que quer essa vida? Amém? E ela está disponível para mim e para você, para cada um de nós. Vida virtuosa, virtude, o que é isso? A palavra virtude é uma palavra que você encontra em muitos lugares, em toda a história humana, na história do pensamento, Nós vemos, eu pesquisei um pouquinho sobre isso, achei tremendo. Virtude é uma palavra que todos os grandes pensadores sempre falavam, sempre falam, Ela foi muito trazida à tona, principalmente pelo pensamento greco-romano, principalmente pelos gregos, aproximadamente no ano 300 a.C., ali se falava muito sobre virtude. Um homem pensador, helênico, daquela região da Grécia, Zenão, ele instituiu uma escola chamada estoicismo. Eita, nome difícil. Estoicismo, isso, estoicismo. Pastor Volteni, nada como ter um ajudante, os universitários aqui no fundão, gente? Estoicismo, é isso mesmo. Os estoicos, E aí, eles falavam muito disso, que existia duas grandes correntes, do bem e do mal. O bem é a virtude, o mal são os vícios. Os vícios precisam ser dominados. E o bem é promover as virtudes, é viver uma vida virtuosa. Na fé cristã também, querido, a fé precisa ser vigorosa, precisa ser corajosa, precisa ser virtuosa, ela precisa ser externada. Depois vieram os romanos, pegaram essa escola da Grécia, esse pensamento helênico, estabeleceram, fazia parte de todo o movimento dos generais romanos, promover a valentia, a coragem nos seus soldados para irem para a guerra. Então, a Roma antiga promovia também muito isso, através dos seus pensadores, promovia nos seus exércitos essa virtude, essa busca pela virtude. E virtude é isso, é fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é desejável a todos os homens, é fazer o bem, é procurar excelência moral em todas as coisas, é procurar ter uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens, é procurar viver uma vida digna.
Isso é virtude. Virtude é uma disposição de fazer o bem. E na fé não é diferente, gente. A fé não pode ser apenas de boca para fora. Ela tem que sair para fora através de atitudes, de comportamentos, de palavras, de ações, de pensamentos que realmente respaldem uma fé virtuosa em nome de Jesus. Amém? Até o homem secular, os pensadores seculares, exaltavam a virtude. Imagina Deus. É o que nós conhecemos como as virtudes cristãs. Amém? Dentre elas, as 3 maiores, dentro da teologia conhecida como virtudes teologais, está lá em 1 Coríntios 13, vem a fé, a esperança e o amor, exatamente, muito bem. A fé, a esperança e o amor. E o maior dentre essa tríade, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, está o amor. Presente também aqui no texto de Colossenses. Então é tremendo, gente. Nós precisamos ter uma fé virtuosa. Amém? Nós precisamos ter uma disposição de fazer aquilo que é correto, aquilo que traz excelência moral, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que promove o bem, não só nosso, mas para os outros, e que realmente atraia a presença gloriosa do Senhor. Mas como ter uma fé virtuosa? E aí, com a graça de Deus, nesse trecho, nós descobrimos 3 atitudes, 3 comportamentos, 3 benefícios, 3 princípios que nós podemos ter para realmente termos essa fé virtuosa. Vamos mergulhar então nas Escrituras e vermos isso com a graça de Deus. A primeira delas se encontra no versículo 12. E eu intitulei da seguinte maneira: ter atitudes poderosas para Deus. Amém? Ter atitudes poderosas para Deus, ter comportamento que atrai o coração de Deus, que promova o poder de Deus, que mova as pessoas na direção de Deus, para realmente nós termos uma fé virtuosa. Paulo aqui usa a ilustração de um homem que tira as suas vestes. Aqui para cima ele fala um pouquinho sobre isso, de algumas atitudes erradas, a partir do versículo 5, que nós devemos deixar, que fazem parte da nossa natureza terrena, natureza pecaminosa. Ele cita aqui no versículo 5, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ou seja, são os vícios, são as coisas erradas, que precisam ser abandonadas. Precisam ser abandonados. Se você quer viver uma fé virtuosa, você precisa abandonar esses vícios, esses pecados, essa velha natureza, tirando essa vestimenta, ilustrando aqui Paulo, como se você tirasse uma vestimenta suja, uma roupa podre, uma roupa, que cheira mal para Deus, se lavasse em Deus e colocasse novas vestes, se revestindo do novo homem, que é parecido com Jesus. Amém? Será que você quer ser parecido com Jesus, querido? Será que você quer ter essa fé virtuosa, essa fé que atrai a presença de Deus, esse novo homem, que Paulo fala aqui, ele fala aqui no 12, revestivos, ou seja, tira a veste velha, coloca a veste nova, se revista com ela, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tira essa veste velha de pecado e revista-se do novo homem. Um homem que foi eleito por Deus, que foi escolhido por Deus, que hoje é salvo, que vive uma nova vida, abençoada na presença do Senhor. E o primeiro comportamento, a primeira atitude é a santidade. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. É uma vida piedosa, é uma vida sem mistura, é uma vida consagrada diante do Senhor. Amados, não tem como viver uma fé virtuosa, uma fé, verdadeira, sem uma vida de santidade. A segunda característica é a amabilidade. Não existe vida cristã sem você ser amável diante das pessoas. E como é gostoso se relacionar com alguém que é amável. Sim ou não, irmãos? O que é ser amável ou amabilidade? É ser gentil,
é ser afetuoso com as pessoas, é ser carinhoso, é ser educado, é ser polido, saber falar com as pessoas. Sabe, às vezes eu não consigo entender um crente grosso, estúpido, fala palavrão, a boca podre, torpe. Como é que pode um negócio desse? Isso tem que ser banido da nossa vida. Essa é a veste da natureza terrena, pecaminosa, precisa ser tirado da nossa vida. Amém? E às vezes a pessoa ainda tem esse tipo de comportamento dentro de casa, dentro da família, com as pessoas que ela mais deveria amar, são as que mais sofrem nas suas mãos. Querido, nós que somos cristãos, temos que ser diferentes. Amém? Temos que ter santidade, mas temos que ter também a amabilidade, gentileza, ser afetuoso, ser carinhoso, ser educado, ser polido, saber falar com as pessoas. E não grosso, estúpido, sabe, aquela pessoa horrenda que ninguém quer estar perto. A outra característica, outra atitude é afeto de misericórdia. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Ou seja, ter um sentimento de misericórdia em prol do outro. Não é apenas ajudar alguém e deixar o cara para lá, virar as costas e ir embora. Eu penso que é mais profundo que isso. Ter afeto de misericórdia é ajudar o próximo, como o bom samaritano fez. Passou o sacerdote, passou o levita, mas quando passou o samaritano, ele fez a diferença na vida daquele homem que estava todo estourado ali, todo machucado, porque foi espancado pelos salteadores. Ele se ligou àquele homem que estava sofrendo. Ele teve afetividade, teve sentimento, teve uma ligação, como Deus conosco, amados. Sim ou não? Deus não apenas nos salvou e nos largou aí no mundo afora, não. Ele tem um relacionamento conosco, Ele tem uma ligação, Ele tem sentimento por nós, Ele nos ama, Ele quer caminhar do nosso lado, Ele é um Deus pessoal. Eu acho que é isso que Deus quer produzir em nós, afeto de misericórdia. É muito mais do que apenas ajudar alguém, é ajudar se ligando àquela pessoa, no mínimo, sentimentalmente falando. Querido, infelizmente a marca da nossa geração é a indiferença, a frieza relacional. Como tem corações pálidos, gelados, indiferentes, muitas vezes machucados, mal resolvidos, não curados, e que vivem relacionamentos estourados. Não experimentam isso, afetividade de misericórdia, santidade, amabilidade, afeto de misericórdia. Depois tem outra terminologia, outra atitude que me chama a atenção, bondade de humildade. Ou seja, não é apenas exercer a fraternidade, ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, mas também ter humildade quando se faz isso. Não se autopromover, como muitas pessoas fazem, né? Nós vemos agora, às vezes, aqueles ricaços lá nos Estados Unidos, que ajudam os pobres, os necessitados, mas promovem o seu nome, o nome das suas empresas, querem receber prêmios, querem receber aplausos humanos. A Bíblia diz que a verdadeira fé virtuosa, a verdadeira virtude, é ajudar o próximo com uma atitude de humildade. Se alguém precisa ser glorificado, esse alguém é quem? Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, para todo sempre. Tenho ensinado isso aos jovens, a terem um coração generoso, a ofertarem na vida um dos outros, a investirem em organizações humanitárias, a investirem em missões. Toda semana a gente investe em alguma organização humanitária ou em alguma agência missionária. Como tem sido bom ensinar isso a eles, e Deus está prosperando, Deus está abençoando eles de uma maneira extraordinária. Deus tem feito coisas incríveis, e Deus faz coisas extraordinárias, se você tiver um coração generoso. Amém, amados? É coisa linda ter um coração generoso. Tenha um coração generoso para Deus, bondade de humildade e afeto de misericórdia, fraternidade sem buscar a glória humana. Isso é fé virtuosa. Mansidão,
Mansidão não é aquela pessoa que se deixa lesar o tempo todo, né? Que não faz nada, não é isso. É uma pessoa que se posiciona da maneira correta, do ponto de vista de Deus, que sabe quem é Deus e que Deus é o seu juiz, e que entrega a Deus todas as coisas, porque confia no Deus juiz, no Deus que recompensa os bons e os maus. Isso é mansidão, é entregar tudo a Deus, é confiar de que Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. E a última atitude que nós vemos no versículo 12 é a longanimidade, é ter um pavio longo. Meu irmão, como é que está o teu pavio? Ih, pastor. Longanimidade é ter um longo ânimo. Em outros trechos da Bíblia é trocado pela palavra paciência. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: paciência, irmão. Paciência é uma das coisas que mais estão em falta nos dias de hoje. Nós vivemos uma geração imediatista, que quer tudo para ontem, não é verdade? Chega no balcão de uma empresa, o cara fala: quando é que você quer? Para quando você quer esse negócio? Aí o cara fala: para ontem. Porque a gente está acostumado, tudo está automatizado, tudo está rápido, tudo está fácil. E aí a gente quer que tudo seja para ontem, gente. Não é bem assim, nós precisamos ter paciência. Paciência no agir de Deus com a nossa vida, com a vida do outro. Termos um pavio longo com relação às diferenças interpessoais, como é importante. E liga então ao segundo ponto. Primeiro, ter atitudes poderosas para Deus, nós encontramos no versículo 12. Segunda atitude de quem quer ter uma fé virtuosa, é relacionar-se com outros de forma saudável. Amém? Vou repetir: relacionar-se com outros de forma saudável, de maneira saudável. Relacionar-se com outros de maneira saudável. Nós encontramos no versículo 13 e 14. Quando a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Deus está falando: relacione-se de forma saudável, suportando uns aos outros. Olha a paciência, olha o pavio longo. Suportar fala de flexibilidade, gente. Nós temos que ser flexíveis com os outros. Entender que o outro é diferente. Entender que Deus usa pessoas diferentes para trabalhar conosco, com o nosso coração, forjar o nosso caráter. Deus usa pessoas para nos tratar. E às vezes Ele manda cada bênção na nossa vida. É ou não é, irmãos? Pastor, pensa numa bênção que eu tenho lá no meu trabalho. Talvez você esteja pensando isso, né? Professoras aqui. Pensa num aluno abençoado que eu tenho, pastor. Pensa num rapaz que me dá trabalho. Às vezes é dentro do seu lar, seu cônjuge, seus filhos. Amados, é Deus tratando você, te ensinando que é possível se relacionar com pessoas de forma saudável, entendendo que o outro é diferente, entendendo que Deus trabalha com a sua multiforme sabedoria, ou seja, pessoas diferentes, formas diferentes, cabeças diferentes, mas todas revelam a sabedoria de Deus. Amém, amados? Seja flexível, suporte um ao outro, mesmo as pessoas mais difíceis. É Deus nos tratando, é Deus nos talhando, é Deus nos forjando. Paulo também fala perdoando uns aos outros, ou seja, a ofensa, querida, é igual uma ave que quer pousar no seu coração. Quando alguém te ferir, quando alguém te ofender, a ofensa só vai pousar no seu coração se você deixar. É igual um passarinho que quer voar e pousar no teu coração. Você pode não se ofender, sim ou não? E qual é o dispositivo para que isso ocorra? Qual é o dispositivo anti-ofensa? Está aqui logo embaixo. É o perdão rápido. Fala comigo: perdoar rapidamente. Quanto mais rápido você perdoar o outro,
mais rápido você vai espantar esse passarinho para longe de você. E o seu coração vai estar protegido da ofensa. A ofensa não vai pousar no seu coração. A ferida vai ser cicatrizada pelo Senhor. O Senhor vai curar o teu coração. Você pode até estar com o coração arrebentado, a alma estourada, sabe, dilacerada. Entrega aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu não posso me curar, mas o Senhor pode curar a minha alma. O Senhor pode curar o meu coração. Quantas vezes eu já orei assim para o Senhor, machucado por situações, né, por pessoas. Irmãos, fala para Deus: Senhor, aqui está o meu coração arrebentado. Senhor, se preciso for, arranca esse coração de pedra e dá um coração novo, um coração conforme o coração de Jesus. Amém, amado? Mas não deixe o passarinho da ofensa pousar no teu coração. Perdoe, libera perdão, mesmo que a pessoa não mereça, você também não merecia o perdão de Deus. Isso é um entendimento da graça de Deus, do perdão de Deus para comigo. E quando eu entendo o perdão de Deus para comigo, a graça de Deus, eu tenho esse dispositivo rápido que impede que a ofensa pouse no meu coração. Amém? Quanto maior o entendimento da graça, quanto maior o entendimento do perdão de Deus na tua vida, mais rápido você vai perdoar as pessoas. Você vai proteger o teu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. E vai guardar o teu coração das ofensas, querido. Entendendo a graça e o perdão de Deus para comigo, para com você. E por último, vai ser capacitado por Deus para amar as pessoas. Não existe amor sem perdão, gente. Perdão é uma coisa que caminha lado a lado com Deus. Olha como Paulo fala: primeiro, suportar, ser flexível. Depois, perdoar. Terceiro, entender a graça e o perdão de Deus. E quarto, amando uns aos outros. Você não tem como amar as pessoas se você não for flexível, suportar elas. Você não tem como amar as pessoas, que é o vínculo da perfeição, que Paulo chama aqui, sem perdoar elas, sem entender a graça e o perdão de Deus para com você. Isso fala de se relacionar com os outros de forma saudável. Amém, amados? É possível isso. É possível você ser curado. E para você ser um agente de cura do Senhor, você precisa estar curado, amado. Se você quer ser um agente de cura, um agente de milagres, alguém que atraia a presença gloriosa e abençoada do Senhor sobre a tua vida, você precisa estar com o coração em dia com Deus. Com o coração perdoado. Tanto você com relação a Deus, quanto você com relação aos outros. Tem muita gente que tem pessoas aprisionadas no seu coração. Se o Espírito Santo pudesse entrar nos cárceres ali do teu coração, ia encontrar um monte de gente presa ali. Pessoas sob grilhões dentro do seu coração. Talvez porque você permitiu que a ofensa pousasse dentro da sua alma, dentro do seu coração. Meu irmão, libera perdão, para que você tenha relacionamentos saudáveis. Se você quer ser curado, ter um coração e uma alma saudável diante de Deus, Paulo nos ensina: perdoe, suporte, entenda a graça e ame uns aos outros mutuamente. É isso que Paulo nos ensina. Essa é a verdadeira fé virtuosa. É a fé prática. Falar que é crente é fácil, quero ver ser crente perdoando. Falar que é crente é fácil, quero ver ser crente amando. Falar que é crente é fácil, quero ver você expressar a tua fé suportando as pessoas difíceis que Deus às vezes vai botar na sua vida. Amém, irmãos? E por último, terceiro princípio da fé virtuosa, é ter um coração confiante. Amém? Ter um coração confiante. Onde é que está isso, pastor? A partir do versículo 15, 17, nós aprendemos isso. Um coração confiante é um coração seguro. Seguro aonde? Não é no homem, é seguro em Deus. Ter um coração confiante é um coração que tem identidade, sabe quem é em Deus. Porque a Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro no vosso coração. Ele tem paz com Deus, a sua consciência está limpa diante de Deus.
Ele sabe quem ele é em Deus, então ele tem segurança, tem identidade e tem tranquilidade diante de Deus. Um coração confiante. Amém? Pode todo mundo estar falando mal dele, mas o coração dele está tranquilo no Senhor. Porque ele tem identidade. E ele tem segurança, não no seu braço forte, mas naquilo que Deus forjou dentro do coração dele. Dentro da sua alma, dentro da sua mente. Existe uma tranquilidade que Deus é com ele, porque ele tem a paz de Deus como árbitro no seu coração. Ele tem o entendimento que ele faz parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Ele não é sozinho, não é uma ilha, não. Ele faz parte da família mais poderosa que existe, que é a família de Deus. Que é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. E por isso ele é agradecido a Deus. Por isso ele tem uma palavra de Deus habitando ricamente no seu coração, querido. Quem tem a palavra ricamente habitando no seu coração, tem entendimento, tem fé, tem esperança, tem confiança, tem coragem para enfrentar os desafios da vida. Amém? Vem a dificuldade, a palavra brota de dentro dele. Um amigo está passando por dificuldade, ele abre a boca, sai palavra de Deus através da vida dele. Porque a palavra de Deus habita ricamente no coração dele. E aí ele é cheio da sabedoria de Deus. E essa sabedoria faz com que ele não apenas seja abençoado na sua vida pessoal, mas ele abençoa toda a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Querido, como é lindo isso, como é maravilhoso isso. Isso é para você. Isso é para mim, é para nós. Temos uma fé virtuosa. Praticarmos esse estilo de vida. Que estilo de vida? O estilo de vida de um adorador. Porque Paulo termina dizendo aqui, olha que coisa linda, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. O adorador é abençoado. Quem tem uma vida de adorador atrai a presença e a glória de Deus sobre a sua vida. Ele não fica correndo atrás da bênção, é a bênção que corre atrás dele. Amém, querido? Você quer que a bênção corra atrás de você? Tenha isso, atitudes poderosas para com Deus e para com os homens. Se relacione com as pessoas de maneira saudável, meus amados. É possível isso, é possível sermos sarados e sermos agentes de cura na vida das pessoas. E tenha um coração confiante diante de Deus, para que as suas ações, como diz no versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, você vai fazer no nome do Senhor Jesus, e a Ele você vai agradecer, porque você sabe que Ele está com você. Sabe, irmãos, tudo será em seu nome, não no meu nome, no nome de Jesus, e tudo será para a glória de Deus. Achei tremendo, esses dias eu estava lendo um livro do John Piper, e ele fala algo tremendo, gostaria de terminar compartilhando com os irmãos. Ele fala assim, John Piper, um teólogo, pastor norte-americano, ele diz: Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Vou repetir, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. É isso que Deus quer promover dentro do seu e do meu coração. Eu te desafio nessa noite, nessa vida, nessa semana, nesse mês, por toda a tua história, querido, busque isso, virtude. Abandone os vícios, abandone a natureza pecaminosa, abandone aquilo que destrói a tua vida espiritual e afeta a tua fé com Deus. Promova virtude, virtudes cristãs, qualidades que realmente venham exaltar o nome de Jesus na sua vida. Que você não tem que falar para as pessoas, que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Que talvez ninguém consiga ler uma Bíblia inteira, mas consiga ver a Bíblia ambulante na sua vida. Porque em nome de Jesus eu quero declarar que você pode e deve ser uma bênção nas mãos do Senhor, querido.
quem recebe essa palavra, fica de pé para a sua vida, no nome de Jesus. Segura na mão do irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores, vamos fazer a oração final diante do Senhor. Lembre-se disso, irmão. Promova, cultive uma fé virtuosa, uma fé que externe verdadeiramente a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida construída em Deus. É isso que Deus quer. Feche os seus olhos, começa a orar agora, começa a falar com Deus. Você que quer essa fé virtuosa, fala: Senhor, eu quero ter uma fé bíblica, eu quero ter uma fé virtuosa. Senhor, eu quero abandonar os vícios. Senhor, eu quero abandonar o pecado. Senhor, eu tiro essas vestes de sujeira, eu tiro todo e qualquer comportamento, toda e qualquer anomalia. Senhor, me ajuda. Eu tomo uma decisão hoje, em nome de Jesus, de abandonar aquilo que é sujo, aquilo que polui a minha alma, aquilo que afeta a minha vida espiritual, no nome de Jesus. Senhor, me dá força, Senhor, me capacita. Senhor, eu quero ser um homem de Deus, ou você, uma mulher de Deus. Profetiza isso sobre a tua vida, declara a bênção do Senhor sobre você. Continua orando, querido, levanta a tua voz, levanta um clamor diante de Deus, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você precisa, no nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, na tua casa maravilhosa. Os nossos irmãos também estão ouvindo pela rádio, pela internet. Senhor, promova um povo virtuoso, um povo de fé virtuosa. Ó Deus, ajuda-nos a cultivar as virtudes cristãs. Ajuda-nos a termos um coração ligado ao teu coração, a termos um comportamento coerente com a vida cristã, com a fé bíblica. Senhor, nos ajuda a sermos uma bênção na vida das pessoas, não apenas sermos abençoados provisoriamente,